Paz do Senhor, minhas irmãs, bom dia a todas. Irmãs, hoje nós estamos ali num propósito tão forte, tão profundo, que o título é Cuidado com os Julgamentos. E para entendermos essa palavra, você que ainda não escutou o nosso texto do livro Primeiro em Mim, depois através de mim, o texto do dia 29, é preciso que você leia, que você escute com atenção, meditando, para que você venha assim, ter um banquete completo da parte de Deus. Deus está falando algo muito profundo conosco. Minhas amadas, Deus está falando algo muito profundo. Deus está tratando hoje conosco em áreas que nós precisamos de libertação, que nós precisamos de cura, que nós precisamos ser libertas em nome de Jesus. Então hoje a nossa reflexão está um pouquinho diferente, mas eu peço que você que ainda não escutou o texto, pare esse vídeo, escute, ore e depois volta aqui para nós estarmos refletindo na palavra de hoje juntas. Irmãs, hoje nós tratamos ali no nosso texto, na nossa palavra de hoje, sobre autocrítica, sobre identidade, sobre confiança em Deus, sobre julgamento, sobre a opinião dos outros. Tantos assuntos tão profundos, pontuais no mesmo texto. Por isso que eu estou frisando a importância, tá? De nós estarmos ali lendo com atenção. Irmãs, está chovendo muito aqui na minha cidade. Então vocês não reparem o barulho. Se concentrem aí, peçam para Deus aí ajudar nesse áudio, porque o importante é a mensagem. Eu sou apenas a voz, Ele é a mensagem. Então hoje a nossa reflexão, eu senti de estar trazendo algumas perguntas, algumas reflexões e principalmente, irmãs, alguns versículos, porque eu sempre digo, como nós combatemos a mentira? Nós combatemos a mentira com a verdade. E eu entendo que se a palavra de Deus não me convence, nada irá me convencer. Então, nada melhor do que eu estar aqui, ao invés de estar trazendo testemunhos, experiências, estar trazendo a palavra de Deus, que é fiel e que não volta vazia. Se você sentir e puder, anota também suas respostas para que você venha meditar em tudo aquilo que Deus está trazendo luz nesse dia. Então, como falamos, nós estamos falando de vários assuntos hoje. Eu quero ali focar em alguns, especialmente para que venha ter cura e libertação. Então, nós vamos fazer essa reflexão no formato de perguntas. A primeira pergunta é: quando eu cometo um erro, eu sou capaz de aprender com ele ou eu sinto culpa? No nosso livro, irmãs, eu trouxe ali para nós que nem sempre nós vamos fazer tudo certo. Mas o que eu tenho como verdade na minha vida é que pelo menos eu estou tentando. Tem uma frase que diz assim, que o erro, ele pode ser um professor ou pode ser um juiz. Então nós escolhemos. Os erros que cometemos serão juízes ou serão professores? A Bíblia diz em Provérbios 24:16, e a verdade para essa pergunta, a verdade que nós devemos trazer para essa resposta é: o justo cai 7 vezes e torna a se levantar. Nós podemos errar, cair, mas Deus nos levanta, Deus nos sustenta. Então, irmãs, eu acredito que os nossos erros são professores. Segunda pergunta: eu me comparo com outras pessoas com frequência? Como isso afeta minha autoestima? Precisamos entender que cada pessoa tem a sua jornada. Deus não te chamou e Deus não me chamou, graças a Deus por isso, para sermos cópias, mas para cumprirmos propósitos únicos. A verdade sobre essa pergunta, a verdade sobre a sua resposta é Gálatas 6:4, que nos diz assim:
cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Terceira pergunta: a opinião das pessoas influencia minhas decisões mais do que a direção de Deus? Irmãs, imaginem como eu coloquei no nosso texto. Se Jesus tivesse dependido e buscado a aprovação humana, com certeza ele não teria cumprido o seu propósito. Então, a verdade sobre essa resposta, a verdade sobre essa pergunta está em Mateus 6,33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Próxima pergunta. Eu aceito críticas sem antes avaliar se elas são construtivas ou destrutivas e de quem são? Irmãs, eu coloquei ali no nosso livro sobre a repreensão feita por um amigo. Nós precisamos nos lembrar e entender que nem toda crítica merece nossa atenção. Nós precisamos examinar de onde vem a crítica, porque Provérbios ali o sábio nos ensina que é o amigo que nós devemos ouvir. Não é aquela pessoa que não nos conhece, que não sabe o que estamos passando, que não tem intimidade. Nós precisamos aprender a observar a árvore e também os seus frutos. A verdade sobre essa resposta, a verdade sobre essa palavra, sobre nós avaliarmos as críticas, está em Mateus 7, do versículo 13 ao 17, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então, minha amada, pense, reflita e aceite crítica de quem é sua amiga, de uma pessoa que tem bons frutos, de uma pessoa que sabe o que está falando. Eu sempre digo, o nosso papel é sermos humildes para ouvir e aceitar críticas, aceitarmos conselhos, mas também é nosso papel e nosso dever levar todos eles a Deus, porque Deus testifica a verdade. Deus testifica a verdade da sua palavra. Próxima pergunta é: eu estou tentando agradar a todos ao invés de ser fiel ao que Deus me chamou para fazer? A nossa verdade sobre essa pergunta está em Gálatas 1:10, que é muito forte, que nos diz assim: se eu agrado os homens, não sou servo de Cristo. No nosso livro, eu coloquei assim para nós: pare de buscar a aprovação de quem sempre encontrará algo para te criticar. Pare de esperar elogios de quem talvez nunca verá o valor daquilo que você faz. Então, minha amada, faça tudo como se fosse para Deus e espere recompensa de Deus. Próxima pergunta. Eu já deixei de fazer ou tentar fazer algo por medo do que os outros iriam pensar? Irmãs, eu preciso compartilhar com vocês. Eu já. Muitas vezes me deixei levar pelo medo, pela intimidação. Então, irmãs, eu aprendi, sabe? Eu quero compartilhar com vocês que uma das maiores frustrações, não somente minha, mas eu vejo que de várias pessoas, não é o medo de errar, mas é aquele medo, principalmente quando a idade vai chegando, de nunca ter tentado, de nunca ter ousado um pouquinho mais.
E muitas vezes o que causou isso foi o medo da opinião dos outros. Irmãs, o medo não é nem a opinião, porque muitas vezes a gente nem sabe a opinião. Nós achamos que as pessoas estão pensando, falando. Mas eu quero te dizer que o medo pode e muitas vezes vai nos paralisar se nós deixarmos. O versículo base, a verdade de Deus para essa mentira, está em Romanos 8:31, que nos diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Próxima pergunta, nós estaremos trabalhando agora um pouquinho sobre identidade. Você reconhece o seu valor em Deus? Ou pior, você já deixou ou ainda deixa palavras negativas definirem quem você é? A Bíblia diz em Salmos 139:14, o salmista louvando, adorando a Deus, dizendo: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus foi criticado, rejeitado, acusado injustamente, mas isso não o definiu, isso não mudou a sua identidade. Nós também seremos criticadas, rejeitadas, talvez acusadas injustamente. Isso também não deve, não pode definir a sua identidade. É as palavras de Deus que te definem. É o que a Bíblia diz, são suas atitudes, suas decisões em Deus e baseadas na verdade de Deus que nos definem. E a Bíblia diz que Deus nos fez de modo especial, admirável, que nós somos mais do que vencedoras. Que em nome de Jesus, irmãs, esse valor, essa aprovação, essa busca por validação das pessoas caiam por terra em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra está trazendo cura e libertação para nós. Eu creio em mulheres curadas, saradas e ali, irmãs, posicionadas na identidade que Cristo conquistou na cruz para ti, para a sua vida. Próxima pergunta. Se alguém te julga ou critica, você fica dias remoendo isso? Eu coloquei no livro para nós que muitas vezes a crítica fala mais sobre quem critica do que sobre nós. Porém, quantas vezes nós tomamos as críticas como verdades? Porém, quantas vezes deixamos que aquilo roube a alegria do nosso dia? Ou fique, como foi a pergunta aqui, remoendo, ficamos remoendo, ressentindo, trazendo à existência. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Deixe falarem, pensarem. O que importa é o que é a verdade mediante Deus. O nosso versículo, a verdade de hoje, sobre essa pergunta, sobre essa dúvida, sobre isso que muitas vezes fica machucando, aprisionando as filhas de Deus, está em Romanos 8:33, que diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E última pergunta, irmãs, para a nossa reflexão. O que Deus diz sobre mim tem mais peso do que a opinião dos outros? Precisamos nos lembrar, precisamos entender, precisa ser uma verdade fixa em nossa mente, coração, em nossa vida. Como Paulo diz, a única opinião que realmente importa é a opinião do Senhor. Paulo diz, é o Senhor quem me julga. A nossa verdade, irmãs, está em Salmos 27:1, que nos diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Irmãs, que em nome de Jesus, aquilo que eu não consegui ministrar, a palavra viva, poderosa de Deus venha ministrar em seu coração no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, meu Deus, tua palavra foi ministrada, Senhor. Algumas reflexões foram feitas
E eu acredito, Senhor, que o Senhor trouxe luz a muitas situações. Talvez ali áreas que o inimigo tenha aprisionado, lançado medo, paralisado, entristecido. Mas, Pai, eu creio, Senhor, eu creio na Tua palavra que é fiel, que é poderosa, que não volta vazia. Eu creio, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem e diz para nós e nos deixou como herança. Eu creio, Pai, na Tua palavra que diz que quando o Senhor nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Que quando o Senhor nos cura, nós seremos curadas, saradas. Deus, que haja libertação de toda paralisia espiritual. Que haja libertação de todos os medos que têm paralisado essa mulher de cumprir o teu propósito, os teus planos, o teu chamado. Que haja cura, Senhor, em nossa identidade. Que todas as críticas, opiniões, Deus, coisas que não nos edificam, que foram faladas, lançadas, caiam por terra em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, neste dia nós tomamos a Tua verdade, a Tua palavra. Pai, também nós queremos ser livres, Pai, da autocrítica, porque muitas vezes nós nos criticamos. Deus, em nome de Jesus, nos liberta da autocrítica. Porque muitas vezes, Deus, é ela que paralisa a nossa fé. É ela que nos impede de avançarmos, de cumprirmos o nosso propósito. Pai, o nosso pedido para hoje é libertação, é cura, é revelação, é discernimento de todas essas áreas que trazem prisões. Oh, Deus, nos ajuda a sermos mulheres livres em Ti. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, cumprirmos o nosso chamado sem se importarmos com a opinião dos outros. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, que é o Senhor que nos chamou, que é o Senhor que nos justifica, que é o Senhor que nos julga. Que todo medo, Pai, de pessoas, de opiniões, de validações caiam por terra. Oh, Deus querido. Assim, Pai, nós pedimos. Quebra, Senhor, essas cadeias da intimidação, do medo, do trauma, das maldições lançadas, palavras, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós tomamos, Pai, a Tua palavra no dia de hoje, pedindo essa libertação, essa cura, que sabemos que está em Ti. Em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Que essa palavra continue falando ao seu coração. Que se for preciso fazer e refazer esse teste, receber a palavra de Deus novamente, orar por isso, você faça quantas vezes forem necessárias. Porque nós cremos que em Deus a libertação, a cura, a transformação e renovação da nossa mente. Eu creio, irmãs, em mulheres curadas, saradas e libertas para a honra e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.